Fala galera, tudo bom? Então, o vídeo vai ficar aqui gravado, né? Pra quem vai estar assistindo depois, aqui mesmo no Instagram ou então no YouTube, quando eu colocar lá. Hoje eu vou falar sobre como trabalhar, né, as capacidades físicas dentro da aula de Jiu-Jitsu. Olha só, eu nunca fiz isso, né? Eu nunca trouxe essa canequinha aqui, ó. Ganhei no dia do meu aniversário aí. Beleza? Boa noite. Vamos lá. Hoje vai falar sobre como trabalhar as capacidades físicas na aula de Jiu-Jitsu, né? E tem umas dicas bem interessantes aí pra você que dá aula ou que se treina, né? Que às vezes, no meu caso, por exemplo, eu me treino. Beleza? Canequinha do tio Lúcio. Vamos lá, galera? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre como trabalhar as capacidades físicas nas aulas, dentro da aula de Jiu-Jitsu. Porque muitas vezes as pessoas pensam em trabalhar. Tá conseguindo me ouvir? Ou se tá conseguindo me ouvir? Emerson, professor Emerson. Conseguindo me ouvir aí, tranquilo? Dá só um ok aí, porque para eu saber. O show. Se Léo sempre ativo. Léo vai ganhar um grau virtual, porque ele tá em todas, né? Então, o tema é como trabalhar as capacidades físicas nas aulas de Jiu-Jitsu. O que é uma coisa muito interessante, né? Às vezes as pessoas pensam em capacidade física e aí imagina que o treinamento da capacidade física ele tem que ser separado, né? A parte da aula de Jiu-Jitsu. Pensa em trabalhar a capacidade física somente, né? Nas aulas de preparação física, né? Paralela. O que não é bem assim que acontece, tá? E se você, professor, instrutor, né, se você pensa em dar aula, se você tiver uma visão do que são as capacidades físicas, né, e como que a gente pode trabalhá-las, né, como que elas vão se manifestar no organismo do aluno, e como que eu trabalho o processo de treinamento delas, tem como colocar na aula de Jiu-Jitsu, isso vai enriquecer a sua aula e vai tornar a sua aula muito mais atrativa, digamos assim, né, com mais possibilidades, enriquecer, né, de forma geral. Beleza? Galera, só pegar aqui para isso. Esperar só um pouquinho para ver chegar mais alguém pra gente começar. Antes de falar isso, ó, mostrar a caneca aqui, ó. Tio Lúcio. E também, galera, mostrar isso aqui, ó. A faixa, né, quem tá me acompanhando. Vai aparecer invertido para vocês que eu estou usando a câmera frontal da minha câmera aqui, aí fica invertido. Mas então, essa aqui, né, a faixa de 4º grau, muita gente viu lá eu postando, né, sobre o recebimento, né, do diploma e tudo. Só que o meu 4º grau foi ano passado. Esse ano foi a primeira vez que a GF Team fez um encontro nacional de graduação de faixas pretas. E por isso, né, nós professores da coordenação, a gente também fez essa cerimônia junto com todo mundo, mesmo aqueles que já estão até perto de ganhar o próximo grau, né? E então por isso que eu recebi. Aí muita gente me dando parabéns tal pelo recebimento do grau, mas recebimento do grau não foi esse ano, foi ano passado, 27 de julho, tá? De 2019, 4º grau. Eu peguei a faixa preta quando eu fui campeão mundial de Jiu-Jitsu em 2005, 27 de julho de 2005. Então, por isso. E hoje, galera, hoje é dia 9, amanhã, aproveitar a live aqui para falar. Amanhã eu faço 20 anos de faixa preta de judô. Dia 10 de dezembro do ano de 2000, eu peguei a faixa preta de judô, né? Foi o meu último dia de exame. Para quem não sabe, o exame de judô dura um ano, né? Então amanhã é um dia a se comemorar. A primeira faixa preta que eu coloquei na cintura. Tranquilo?
diretamente de Macapá, Lucas. Tudo bem, Lucas Bessa? Vamos lá, galera. Só rapidinho para pegar aqui. Vai lutar o Campeonato Brasileiro. Tá, o Campeonato Brasileiro. Oi, Marcos, tudo bom? Campeonato Brasileiro do ano que vem, né? Sim, vou lutar, se Deus quiser. O projeto é esse. E já estou começando os meus planejamentos. Vamos lá? Então, vamos começar o assunto que a gente já tem aqui um tempinho rodando. Primeiro eu tenho que entender, tá, o que são capacidades físicas. Existem algumas capacidades físicas, tá? Por exemplo, força, equilíbrio, coordenação, potência, né, que é um tipo de manifestação de força, isométrica, que é um tipo de manifestação de força, resistência aeróbia, né, que é muito comum, a gente escuta muitas pessoas falando, resistência anaeróbia. Aí as pessoas às vezes confundem, tá? Só pra gente ter noção. Aeróbio, o que é isso, né? O que é aeróbio? Tem a presença abundante de oxigênio. Quando a pessoa faz corrida e tal, a gente fala assim, tá treinando, vou fazer um aeróbio ali. Muita gente fala isso na academia, né? Fazer um aeróbico, por exemplo, também, né? A forma como se fala. Esse tipo de atividade, ela tem uma presença maior, abundante de oxigênio, tá? E então por isso se chama isso. E precisa de um tempozinho para que isso aconteça. Eu não começo a fazer atividade agora, e agora dentro do meu organismo eu já tenho essa presença abundante de oxigênio. Por isso que as atividades aeróbias ela tem um tempo maior para estar acontecendo. E o anaeróbio, né, esse an aí, né, no aeróbio, é um prefixo de negação, assim, não tem, mas na verdade não é que não tenha, né? É que a presença de oxigênio ainda não é o suficiente, né? Não está abundante para que aconteça uma troca de local dentro da célula para continuar gerando energia. Isso é muito importante a gente saber. Apesar, né, das vezes as pessoas não darem muita atenção a isso, isso é muito importante a gente saber. Principalmente a gente que trabalha com luta. Mas vamos continuar. Aí o que são as capacidades físicas, né? Você dá a tua aula de jiu-jitsu, lá você começou a sua aula de jiu-jitsu, e aí você escolheu o aquecimento que você vai dar, você escolheu a técnica que você vai dar, só que de repente no momento da técnica você escolheu assim, boa noite, tudo bom? Pergunta, galera, bota na interrogaçãozinha aí, para depois eu não perder as perguntas aqui. Aqui pode colocar os comentários aí, eu vou vendo, de repente eu comento, mas as perguntas coloca no interrogaçãozinha, que aí depois eu vou respondendo. Aí tu começou lá a tua aula, né, e tal, e aí você escolheu uma técnica para dar, você escolheu que vai fazer treinamento de guarda X, por exemplo. E aí você escolheu lá, eu vou fazer um educativo para guarda X. Aí o aluno vai entrar na X e vai espetar, vai levantar o colega. Vai entrar na X e vai espetar, né? Suponhamos que você escolha que o aluno faça isso 30 vezes, ok? E aí depois faz o outro. Ou você escolheu, que é muito comum nas aulas de jiu-jitsu, o cara botar lá 2, 3 minutos fazendo isso, beleza? Se você pedir um ritmo para que isso aconteça, tá? Você marcou lá 2 minutos e pediu para que isso aconteça num ritmo, você já está ali trabalhando uma capacidade de fato, né? Talvez você não tenha essa noção, mas você está trabalhando. Se você não pedir o ritmo, se você pode ser lento, ou tanto faz a velocidade do aluno, você está deixando aberto e pode ser que algum aluno faça com mais intensidade, outros não. Então, cada aluno vai ser direcionado para uma capacidade física diferente. Você não tem um controle sobre isso, tá? E tá errado ou tá certo, Lúcio? Isso aí depende de muitas coisas. Depende do teu objetivo e tudo. Mas, se você quiser direcionar para uma capacidade física, você tem que indicar. Eu quero que faça rápido, eu quero que faça tantas repetições, ou eu quero que faça lento, quero que faça tantas repetições, ou também quero que faça nessa cadência, a gente chama isso de cadência, né? Essa cadência X, tá? Nessa velocidade por tanto tempo. Beleza? Isso é muito importante. Você está direcionando
a forma como o seu aluno vai treinar. E por que que isso é importante para a aula em si, né? Por que que isso é importante para a sua aula? Porque nesse momento você está dando uma ordem para o organismo dele seguir. E aí, se você está dando uma ordem para o organismo do teu aluno seguir, você sabe exatamente o que está acontecendo dentro do organismo dele. Ou deveria saber, pelo menos. Consegue visualizar isso? Isso é muito importante para a gente. Tá? Porque aí eu estou criando um caminho, né, uma trajetória para o organismo do meu aluno seguir pela técnica de jiu-jitsu que eu escolhi. Olha só, cara, a gente está falando de técnica. Muita gente chega e fala assim, consegue escolher a técnica de jiu-jitsu que vai dar, mas ele só dá a técnica depois da rola e acaba a aula. E aí, o teu aluno foi para onde? O que realmente aconteceu no organismo do teu aluno? Você cansou ele? Ah, Lúcio, meu aluno saiu morto. Beleza, mas por quê? O que você queria com isso? Qual a direção que o organismo dele seguiu? Falando em direção, eu estou falando de capacidades físicas aplicadas ao jiu-jitsu, não é isso? Então, falando em direção, a gente chama uma capacidade física de uma orientação de carga, né? Qual é a orientação de carga que você está dando? É até interessante de falar isso, porque orientação dá ideia de caminho, né? Vou me orientar por aqui. É um caminho que está seguindo. E esse caminho que você está seguindo, essa orientação que você está seguindo, é o que vai dar o resultado para o teu aluno, para aquela capacidade física ali. Então, você escolheu a técnica, eu dei o exemplo da guarda X, e você pediu para o seu aluno fazer, por exemplo, por 2 minutos na maior velocidade possível. Isso você já deve ter visto, né? Vamos pegar o drill, que é muito comum a galera falar de drill no mundo do jiu-jitsu, e aí a galera sai fazendo drill, né? E aí depois faz o rola. Mas vamos lá. Você pegar o drill, por exemplo, botar um drillzinho de 2 minutos, pegar mesmo tempo aí de atividade, você pediu para o seu aluno fazer no máximo de velocidade possível, na maior intensidade possível, esse drill por 2 minutos. Se ele realmente fez na maior intensidade possível, em 2 minutos, é um tempo que a gente entende, né, fisiologicamente, dentro do organismo do teu aluno, que ainda não tem oxigênio abundante. Então, ele está treinando a resistência anaeróbia. É uma capacidade física. O que é isso? É a resistência, é a capacidade que o teu organismo tem de tentar lidar, né? Tentar evoluir, tentar melhorar, tentar aumentar essa capacidade de produzir o máximo de energia possível, tá? De produzir o máximo de intensidade possível, sem muita presença de oxigênio. Isso é uma capacidade física. E isso a gente faz na nossa aula toda hora, só que se eu não sei por que eu estou fazendo, possivelmente a gente vai errar. Possivelmente a gente vai errar. Tá? Então, uma dica, trabalhar a capacidade anaeróbia. E Lúcio, o que essa capacidade aí faz com o meu aluno? O que faz com o meu organismo? O que trabalha dentro da aula de jiu-jitsu que pode ser interessante para o meu aluno depois no momento da competição ou da luta mais propriamente dita, né? Se eu conseguir pensar nesse tempo, nessa intensidade, organizar isso dentro do meu planejamento de aula, eu vou estar melhorando a capacidade do meu aluno, tá, de lidar com essa acidose, porque 2 minutos é um tempo em que eu basicamente utilizo muita glicose para produzir energia. E aí eu libero muito hidrogênio. Isso é ácido, Você já sentiu a musculatura empedrada quando está lutando? Se lutou de verdade, é claro. Agora, se você dá migué no treinamento, não é aluno do tio Lúcio, então você possivelmente está enrolando aí o treino, né? Não vou nem fazer aquele olhar ali, mas uma coisa que eu tenho para dizer, a vida não é dura, você que está mole demais. Mas, pegando brincadeiras à parte, pegando aí o treinamento mais intenso, né, dentro desse tempo de 2 minutos, você vai produzir muito lactato, muita acidose na musculatura. E se você fizer direitinho, vai dar aquela sensação a contração tá mais lenta, a musculatura tá queimando bastante. Isso é sinal que você está produzindo muito lactato. E isso é ruim, Lúcio? Não, isso é bom quando você está direcionando o treino. Agora, se você não está direcionando o seu treino, isso é ruim, porque você só está estressando o teu aluno e você não sabe por que está fazendo isso. Aí é muito ruim.
Porque você pode estar fazendo isso no momento errado, da forma errada, com a combinação errada, com a sequência errada, com o descanso errado. E isso é muito complicado. Mas o seu aluno ele vai melhorar, porque o corpo ele se adapta. O corpo se adapta a tudo. O ser humano se adapta a dormir no lixo, não é? Então ele vai melhorar. Só que você não sabe exatamente por que ele está melhorando, e você não sabe como que ele está melhorando, e você não sabe por quanto tempo ele vai melhorar. E pode chegar um momento que ele caia de forma muito intensa. Esse final de semana a gente teve uma competição e alguns atletas reclamaram, né, de algumas sensações que não deveriam estar acontecendo naquele momento da luta. Mesmo atletas que treinam muito duro e muito alto. Cansar é normal, todo mundo cansa. A diferença é o tempo de recuperação que você vai ter de uma luta para outra ou até mesmo dentro da mesma luta. E isso é muito importante. Quando a gente pensa em montar nossa aula dentro da aula de jiu-jitsu mesmo, tá? Não estou falando nem de preparação física não, tá? Dentro da aula de jiu-jitsu, você tem que criar estratégias, né? E aplicar no seu aluno para que o organismo dele consiga lidar com aquilo ali da melhor forma possível. De novo, olha o que eu vou falar agora e presta muita atenção porque isso é muito sério. Se o seu aluno, presta atenção, se o seu aluno, tá? Ele está fazendo treinos direto e você não tem controle do que está acontecendo, você não sabe até onde você vai aumentar e você não sabe o porquê que está aumentando, se você só quer cansar o seu aluno ou se você quer que seu aluno aumente o mais rápido possível a capacidade física dele, né? O rendimento dele, está errado. Por que está errado? Porque você não sabe por que está fazendo isso. Se você aumenta a capacidade física dele muito rápido, ele também vai cair a capacidade física muito rápido. Só que qual é o problema, o grande problema do jiu-jitsu? É que a parte técnica é muito importante. Então, esse teu aluno, ele vai cair o condicionamento, mas às vezes a parte técnica dele consegue compensar. E essa parte técnica dele compensando vai fazer com que ele force além do que ele poderia. E olha como isso vai ser ruim, porque ele vai se lesionar. Beleza? Concorda comigo que o preparador físico que luta nunca pode cansar? Vou só abrir uma aspa aqui. Teve um ano que eu tava lutando internacional, eu fui para fazer a final, aí tô indo lá concentradão, né? E o nosso curso era bem depois do... Acho que era um final de semana depois do internacional, era algo assim, o curso era bem perto. Tava no tempo de inscrição do curso. E eu tô passando para fazer a luta, aí o Gogó gritou lá da arquibancada assim, Lúcio! Gritou, aí eu olhei porque, pô, pode ser uma dica, de repente ele conhece o cara que eu vou lutar. Aí quando eu olhei ele falou, ó, não pode cansar não, e se cansar babou o curso. Aí, quer dizer, o foco foi embora, né? E aí eu fui pra área rindo, né? Mas é bagulho de Santos, né, Gogó? É isso aí, não cansa jamais, pô. Mas isso é muito legal. Quando a gente consegue programar nossas aulas, é interessante. O que acontece? Normalmente, o professor de jiu-jitsu, ele foca muito na luta. Dificilmente o professor de jiu-jitsu foca também no tempo que ele vai estar em técnica. Tô falando se isso é ruim ou se é bom, tá? Não é esse contexto, só tô falando que isso é um fato. Se a gente pensar só em luta, tá? É muito interessante que os seus alunos não lutem só o tempo de luta que ele tem para fazer na competição. Porque algumas adaptações que ele precisa no organismo dele, tá? Algumas adaptações dessas, elas têm que também acontecer na tua aula. E aí é legal que você faça treinos longos, treinos curtos e treinos muito curtos, tá? Ou treinos extremamente longos. Mas isso aí você vai ter que coordenar, tem que sentar, tem que pensar para fazer isso. Mas isso cabe sim na sua planilha, isso cabe sim no seu planejamento. E eu diria até que é necessário, tá? Porque se você não fizer isso, você fica muito à mercê da preparação física. E aí qual o problema disso? Às vezes o cara que está montando a preparação física do teu aluno, ele não tem noção de jiu-jitsu. E às vezes ele entende parcialmente o jiu-jitsu. E você é o cara que entende jiu-jitsu, né? Você é o cara que... O Ossi Gerson em Lisboa, o Ossi Internacional aqui.
E então isso é muito, muito interessante, porque você é o cara que vai tá estruturando isso e pode ajudar o preparador físico do teu aluno. Isso é muito importante. No geral, tá? Quando o interessante seria o professor de jiu-jitsu conversar com o preparador físico e dar o seu parecer. Poxa, o meu aluno é assim, eu estou fazendo isso agora, eu estou fazendo isso nessa fase, ele tem uma competição tal, né? Eu estou com esse foco aqui. E o preparador físico, cara, ele tem que se adaptar ao seu treino de jiu-jitsu. Não é o jiu-jitsu que tem que se adaptar à preparação física, né? Claro que se a aula de jiu-jitsu, se a condução de jiu-jitsu não está da melhor forma, né, aí é meio complicado. Mas no geral, se você tem consciência exata do que você está fazendo, tem conhecimento do que você está planejando, o treino físico ele tem que acompanhar o calendário de jiu-jitsu. Esse ano eu me programei para as competições e infelizmente não consegui lutar, somente 2 campeonatos, mas já vi diferença demais. Valeu a pena seguir o método de treinamento correto. Muito show, isso aí é o Boi, grande Boi. Cara, quando a gente consegue programar, e às vezes é coisa boba, sabe? É coisa simples, que às vezes a gente não faz no dia a dia. Cara, só em você sentar, olhar para... Olha só, vamos lá. Dica, pega um papel e caneta e anota isso, hein? Dica de ouro, vamos lá, dica de ouro. Agora, pega um papel e caneta e anota isso. Se você pensar na competição, tá? Você vai pensar na competição alvo, ok? Conta quantas semanas tem lá e pensa como que você quer estar naquele momento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Boi. Vamos supor, ele faz 5 lutas, tá? Botar uma média de 5 lutas, que é a média do Master aí para as categorias. E aí ele vai lutar o Mundial daqui a 1 ano, botar dezembro, daqui a 8 meses, né? 9 meses. E aí, daqui a 9 meses ele vai lutar o Mundial. Aí eu penso, quantas semanas tem lá? Vou chutar aqui, tá, galera? Não é isso, pelo amor de Deus, porque depois vai falar, nossa, não sabe nem contar. Eu tô chutando, tá? Sei lá, tem 46 semanas, tá? Tô chutando, hein, pelo amor de Deus. 46 semanas. Eu pego e penso assim, cara, quantas semanas dessas eu vou preparar o organismo do Boi, tá? Prefere que chame de Boi ou de Alexandre? Porque às vezes tem gente que gosta do apelido. Só para eu não ficar aqui falando algo que você não gosta. Sim, quanto tempo eu vou preparar o organismo dele? E aí você pensa, pô, essa fase aqui eu vou trabalhar com volume muito alto, vou trabalhar mesmo, cara, lutando pra caraca, muito treino, muita técnica, esse Boi, então vai ser muita técnica e tal. Aí você contou lá, tô chutando também, tá? Não tô planejando o treinamento dele, tô fazendo de cabeça aqui, rapidamente. Alexandre eu não conheço. Aí eu penso assim, vamos botar aí, vou pegar 10 semanas para fazer isso. Então eu peguei 10 semanas, dá mais ou menos 2 meses e um pouquinho, né? E vou trabalhar aí com ele 2 meses e meio, né? Vou trabalhar essa parte básica, botar o corpo dele para treinar bastante, volume muito alto, treinos mais longos do que curtos e tal. E aí, um pouquinho mais para frente, tá? Eu pego... E aí penso aí de 2 meses e meio pra frente, até mais ou menos, penso mais umas, falei 10 semanas, mais umas 15, falei 46 semanas, né? 10, 25, mais umas 15 semanas aí eu trabalho, mas agora a parte mais de força, aqueles treinos pesados, obrigando ele mais a fazer isometria, obrigando ele a fazer muita força no treino. Olha, outra capacidade física, que é o tema da nossa live, tá? E aí, eu vou olhar a caixinha aqui, eu vou olhar já. E aí, eu coloco ele para fazer muito trabalho de isometria na minha aula de jiu-jitsu, sabe? Programo lá os treinos de isometria, coloco o cara para fazer muita coisa nesse sentido. No caso, aí... que é bem característico da categoria do Boi. Como ele luta também muito em pé, né? Já tive a oportunidade e a honra de estar no corner dele em algumas lutas. Boa noite, tudo bom? Osso Carioca. Então vou botar também uma fase ali, bastante coisas em pé, troca de pegada,
tração e tal. E aí a gente está falando de 25 semanas. Eu falei 46, né? Chutei 46. Então eu teria ainda aí 21 semanas. E aí dentro dessas 21 semanas eu pego mais ou menos, tá? 21, eu pego aí umas 10 semanas aí e vou trabalhar com ele, intercalar esses treinos de isometria com os treinos mais de velocidade. Apesar de não ser a característica da categoria dele, né? Mas eu vou estar trabalhando isso com ele ali, porque isso é importante. Explosão, né? Potência e tal. E aí, galera, o restante que me sobrar vai ser basicamente o tempo de luta que ele precisa. Mas até lá, eu não preciso trabalhar o tempo de luta dele pensando só no Mundial, tá? Que eu tô falando. Eu não preciso. Olha só o que eu falei, eu não preciso. Não é que eu não vá fazer, eu não preciso. Por quê? Porque eu construí tudo que eu queria no organismo dele. E depois eu vou deixar o organismo dele só lapidar o restante. Quando eu colocar só os treinos de luta realmente dele, o tempo de luta, o corpo dele vai estar muito mais suscetível àquilo ali. Vai estar voando, porque eu trabalhei tempos mais altos, eu trabalhei volume mais alto, né? Isso é muito importante. Cara, eu te dei aqui basicamente uma estrutura de organização de planilha que você pode fazer, dadas as adaptações para cada realidade de vocês. Olha que interessante, tá? Espero que você tenha anotado, se não anotou, por favor, depois volte e anote aí, que isso é muito importante. Inclusive, fazer um merchan, se você achar que a live está interessante, compartilha e aperta no aviãozinho aí para outros amigos que você queira que assista aqui com a gente também. Mas vamos lá, ó, tô ficando bem, como é que fala? Esqueci o nome que fala. Digital Influencer. Beleza? Então, o que eu fiz agora? Eu montei um planejamento para ele, pensando nas capacidades físicas dele, que eu preciso trabalhar, né? Eu estava falando de capacidade física na aula de jiu-jitsu, com o próprio jiu-jitsu. Isso é muito importante. Porque se o cara lá da musculação, que você vai conversar com ele, que eu falei, né? Se o professor da musculação não tem noção do jiu-jitsu, não tem noção de tempo de jiu-jitsu, das características de jiu-jitsu, quando você entregar isso pra ele, tu falar assim, cara, eu tô trabalhando isso aqui com ele. Ele vai olhar aquilo e fala, pô, cara, o cara tem que ser muito ignorante, muito cabeça dura pra não aceitar uma dica de ouro dessa sua. Pô, se o professor de jiu-jitsu já tem algo montado, eu olho pra aquele e falo, cara, perfeito. Vou dar um exemplo. Eu não saco de vôlei, assim, joguei vôlei na escola, né? Na faculdade a gente tem noção ali e tal, mas eu não jogo vôlei, nunca passei por um estresse de competição de vôlei, não treino vôlei, não sei quantas repetições é base de treino e tal. Aí o cara vai, normalmente eu não vou pegar um jogador de vôlei para preparar, porque o meu foco é luta. Mas vamos supor que acontecesse. Cara, eu vou ter que estudar pra caraca de vôlei, ver uma porção de coisa. Aí vem um professor de vôlei, chega pra mim e fala assim, ó, esse aqui é o calendário de jiu-jitsu, esse aqui é o calendário de vôlei dele, eu trabalho assim, assim, assim nessa fase, as competições são essas, e nessa competição ele faz isso, isso, isso. Cara, o cara merece um beijo na testa. Ele tá me facilitando. Eu tenho que ser arrogante demais, agora vem a palavra, pra não pegar essa ideia. Consegue entender isso? Isso é muito importante. Então olha só como a gente pegou aqui algumas capacidades físicas e trabalhamos dentro da aula de jiu-jitsu. Tem outras, claro, por exemplo, no período de força, nesses períodos de potência, que são altamente estressantes, até mesmo quando estiver mais na fase competitiva, são altamente estressantes os treinos, você, por exemplo, fazer uns treinozinhos de equilíbrio, recuperativo, né? É bem legal para você. Se anotado, show, professor. É bem interessante trabalhar, por exemplo, equilíbrio, coordenação, que são capacidades físicas que não necessitam de estresse grande no organismo do teu aluno, né? E então isso vai acabar te ajudando, né? Porque ele vai se recuperar e aí ele vai poder, pro próximo dia de treino forte, você dar outra pancada nele, né? Aí eu falei só de capacidade física, não vou entrar aqui em questão de volume, intensidade de fato, tá? Isso aí a gente pode deixar para um outro dia e tal, mas basicamente é isso. Olha que interessante, a gente conseguiu montar aqui de forma bem legal
um projeto. Deixa eu só ver as perguntas aqui para não perder muito. Comandante Lúcio, você. Eu não sabia que outras cidades poderiam participar da graduação anual. Perdi. Pô, podia sim, é nacional. Mas assim, ano que vem a gente vai melhorar a divulgação, a gente vai melhorar essa parte para poder atender todo mundo. Beleza? Cada ano vai ser melhor, com certeza. Galera, bota as perguntas na caixinha aí. Se tiver pergunta, se alguma... De repente eu tava falando alguma coisa, você teve um insight assim, pô, maneiro, e de repente coloca aí também. Voltamos. Janeiro eu volto para a faixa branca porque eu vou ser juvenil. Vai mudar alguma coisa? Não entendi. Marcos, eu não entendi. Janeiro eu volto para a faixa branca porque eu vou ser juvenil. Vai mudar alguma coisa? Não entendi a pergunta, mas eu vou tentar buscar alguma ideia aqui do que seja. Olha só, se você é faixa amarela, você não pode mais ser faixa branca. Porque faixa branca é alguém que não tem a vivência da luta. Então, se você é faixa amarela, automaticamente, tá? Ou você é cinza, qualquer outra graduação, automaticamente, quando você vai para juvenil, você é faixa azul. Por que você não pode ser branca? Porque branca é uma pessoa que não tem a vivência da luta ainda, que ainda vai aprender. Então, se você já foi, principalmente se você já foi graduado na confederação, você não pode voltar a ser branca. E aí você vai ter que ver teu professor, mas não vou entrar aí na aula de ninguém, tá? Só estou te falando que é regra da modalidade. Isso é regra do jiu-jitsu. Então, qualquer faixa que não seja branca, tá? Quando chega aos 16 anos, ele automaticamente pega a azul. E aí, claro, toda academia faz um rito de passagem. E aí cada academia tem a sua, tá? Mas não é, olha só, não botar assim, justo com um aluno, colocar ele na branca de novo. Quando eu coloco ele na branca, eu estou dizendo que aquela, se ele estava na branca e eu dei a cinza para ele, né? Supondo, eu entendo que ele já não é mais faixa branca. Agora, se eu dei por dar, aí é uma questão, aí é um problema do professor. Mas a lógica é essa, faixa branca é faixa branca, ok? Vamos lá. Qual a quantidade de treino que normalmente estabelece os treinos longos e curtos? Quantidade? Ô, Cavalcante, deixa eu ver se eu entendi aqui, tá? Qual a quantidade de treino que normalmente estabelece treinos curtos, né? E treinos longos? Primeiro, não é a quantidade. O que estabelece um treino longo e um treino curto, quando eu falo isso, é um rola, tá? Então, o que estabelece um rola longo e um rola curto é o tempo que você vai dar para o rola. Por exemplo, hoje de manhã no CTVA, eu fiz 10 treinos de 3 minutos. Isso é um treino curto. Se fosse um treino de 40 segundos, 30 segundos, né? Para baixo, botar assim, seriam treinos muito curtos. Mas treinos curtos, eles giram em torno aí de 1 minuto que a gente trabalha até 3 minutos. E ele tem uma lógica, esse treino, ele tem um porquê de acontecer, tá? Lá, normalmente, né? Como lá eu trabalho todos os dias, a aula lá é de segunda a sexta, minha aula lá na CTVA, então eu consigo intercalar na periodização deles o tempo dos rolas, beleza? Mas qual a quantidade? A quantidade, aí a gente está falando de volume geral da aula, né? Ali, aí depende muito de em que momento você está. Você está no início da sua planilha de treino ou você está no final, perto de competição. Dependendo de onde você estiver, né? Você vai fazer mais ou menos, aí não tem como eu te falar isso com certeza. E também depende do aluno que você estiver falando, né? Tem alunos que têm uma necessidade, tem alunos que têm outra. Beleza? Deixa eu só ver aqui que escrever aqui. Escreve na caixinha, por favor. Professor, alguma dica para os masters que querem competir em alto rendimento? É possível? Escreve na caixinha, por favor. Até me ajuda porque a
Acho que a live fica aparece mais vezes. Parabéns, Tyson. Parabéns pelas conquistas de 2020. Continue com foco. Está destacando muito jiu-jitsu. Forte abraço. Obrigado, Tyson. Vamos lá. Então vamos lá, Júnior. Qual a dica para o Master, se dá para o Master competir em alto rendimento? Então, vamos lá. Não parece, né? Mas eu sou Master. Tem sim como Master competir em alto rendimento dentro das suas possibilidades de Master. E tem aqueles caras, né, que conseguem competir em alto rendimento sendo Master mesmo no adulto. É o caso do Cyborg, do Xande, do Cobrinha, né? Conquistou o Mundial sendo Master, entre outros. Se eu não me engano, Jaime, ele tem 30 anos, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Mas eu acho que é isso. O Bruno Malfacini já estava no Master, ainda continua competindo. Ainda tem condições de competir em alto rendimento no adulto. Caio da Barra Grace, né? Também. Caio Terra é Master, consegue competir no adulto. Evangelista é Master, tem competido aí no adulto, entre outros. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem como Master competir no adulto? Tem sim. Mas nem todo mundo vai conseguir. E aí depende de muitas... a batata às vezes luta no adulto. Mas aí depende de alguns fatores, tá? E tem como Master competir em alto rendimento, aí o alto rendimento para o próprio Master. O que seria um Master competir em alto rendimento? Cara, você lutar um brasileiro, investir no Mundial, no Europeu, num PAN, é o alto rendimento. Quais são as principais competições do Jiu-Jitsu hoje no mundo? Brasileiro, inegável, né? Mundial, Europeu, Pan-Americano. Essas são as competições do mais alto nível. O internacional, ele deixou um pouco de ser o tão alto rendimento assim, né? Algumas categorias realmente são fortes, mas no geral a galera já está guardando dinheiro para viajar para o Mundial. Então tem algumas pessoas que não lutam o internacional, né? Mas então o internacional fica como uma competição forte, mas não é do mais alto rendimento do jiu-jitsu. Apesar de ser uma competição que tem um peso muito grande em relação à pontuação, né? Mas então ela entra com uma competição muito forte. E agora o brasileiro, né? E o mundial é altíssimo nível. Então, nesse caso, né? Por exemplo, o Grande Slam agora, o Master ali, altíssimo nível. Altíssimo nível. Isso é legal. Tem como competir? Tem. O que você precisa? Eu sendo Master, né? Eu tenho que ter uma estrutura de treino muito boa, muito boa. Quando eu falo estrutura, eu falo de organização, planejamento, execução, estratégias para executar, porque eu não tenho muito tempo para errar, né? Por que eu não tenho muito tempo para errar? Porque o corpo não recupera direito, né? As lesões são diferentes, a vida são diferentes. Quem é Master, na maioria das vezes, tem, como eu falei, esses Master que vivem do jiu-jitsu mesmo, competindo, que ainda compete no adulto, eles ganham para isso, né? Compete sempre no adulto. Mas, por exemplo, eu não ganho para isso, eu gasto para isso. Então, tem que acordar às 5 horas da manhã e vou dar uma aula no lugar, depois atravesso quase que a cidade para dar aula em outro lugar, aí depois volto, aí como correndo em casa, aí eu tenho uma aula online para dar, aí depois eu vou dar aula de tarde, depois eu tenho... E aí eu fico o dia todo, quando for ver eu tô dormindo meia-noite e acordei às 5 horas da manhã, né? Então, isso não é uma vida de atleta, mas eu estou competindo em alto rendimento como atleta. E como é que a gente consegue fazer isso? Com planejamento. Por exemplo, me perguntaram por que você não lutou o Grande Slam? Não tinha condições de lutar o Grande Slam agora. Por que, Lúcio? Ah, mas você está treinando bem. Eu treinar bem não quer dizer que eu estou treinando em condições de competir. Se eu fosse competir, eu teria que treinar em muito maior intensidade. E para eu treinar em maior intensidade nesse momento agora, o meu corpo não fez uma preparação base para isso. Então, com certeza, eu ia estar muito na linha tênue ali entre me lesionar e ter um bom rendimento. Eu hoje em dia não arrisco isso. Por que não? Porque, como eu falei, eu tenho muitas lesões, eu tenho que trabalhar, né? Tenho que ajudar a manter a casa, tenho que poder pegar meus filhos no colo,
tenho que poder brincar com meus filhos, né? Tenho que conseguir dar uma aula, sair de um lugar e ir para outro correndo, tenho que conseguir dar atenção para os meus alunos. Então eu não tenho tempo para ficar tendo esses erros, entre aspas, tá? Bobos, entre aspas, tá? Porque eu sei o que eu tenho que fazer, então eu não posso fazer errado. Então é muito importante isso. Então tem como competir sim, mas a gente tem que planejar muito bem, amarrar muito bem o treinamento para que a gente não jogue fora, né, o que a gente está construindo. Então, tinha como eu lutar o Grand Slam? Se eu lutasse o Grand Slam, para poder lutar, hoje em dia eu não vou entrar na competição só por entrar. Então, para lutar e ganhar, né, e ter condições de ganhar, botar assim, eu teria que aumentar a intensidade, porque eu só estou treinando em volume alto. Então, eu teria que aumentar a intensidade, diminuir um pouco o volume, e treinar em alta intensidade tem muito mais risco de lesões, e esse risco de lesão, para mim, agora, como meu corpo não está preparado, eu não vou pagar esse preço, entendeu? Agora, como eu estou fazendo uma boa parte básica agora, né, eu vou conseguir, para o brasileiro, tá treinando em alta intensidade, tá bem para... Cara, quando eu falo alta intensidade, galera, é alta intensidade mesmo, é sair do treino com vontade de desmaiar às vezes, né? Dependendo da fase que você tiver. Dependendo da fase que você tiver. Preste bem atenção nisso. Nem sempre isso acontece. E às vezes a galera não entende muito isso. Não é questão... Às vezes o cara fala, fiz 10 treinos. Como é que foi teu 10 treinos? De repente hoje era dia de fazer 4 treinos morrendo. Mas eu não consigo cansar em 4 treinos. Então tá fazendo 4 treinos errado. Treina, faz um rola só. Por exemplo, com o Denilson Pimenta dando tua vida, com Cobrinha dando a tua vida, com Rafael Mendes dando a tua vida. Não vai cansar? Entendeu a diferença? O que é intensidade? Então, cuidado para você não estar fazendo os 10 rolas que você acha que tá bom de forma mediana. Então, às vezes você acha que tá bem, mas na verdade não tá. Então, cuidado com isso. Quando é intensidade e normalmente os treinos são curtos, são poucos. No caso, treino curto não. São poucos treinos, o volume é menor. Quando a gente fala em moderada e baixa intensidade, são muitos treinos. A quantidade de treinos é bem maior. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Vamos para a pergunta. Vamos lá. Professor, qual o mindset para terminar a luta sempre em uma intensidade alta quando necessário, para fechar na frente do adversário, tipo o sprint final? Muito legal isso. Vamos lá. Primeiro, né, conhecer fisiologia é interessante. Não é determinante, mas é interessante. Por quê? Porque a gente sabe que quando eu falo de alta intensidade, eu estou falando de uma blitz curta, falando entre 40 segundos e 1 minuto, né? Ou até menos, 30 segundos, mas assim, botar aí entre 30 e 1 minuto, estou falando disso. E por que é importante eu entender que é isso? Porque eu sei que se eu estou falando desse tempo, eu estou falando de utilização predominantemente de glicose. E por que isso é importante? Porque vai liberar muito ácido, muito hidrogênio, que vai ficar muito ácido local, que vai produzir muito lactato. E aí qual é o problema disso, Lúcio? O problema disso é que você vai hiperventilar, que acontece, então você tem que ter noção disso. E a segunda coisa é, você vai precisar de um tempo para recuperar isso. Então, se eu passar disso e continuar tentando dar a blitz, tá? E continuar tentando, possivelmente eu vou entrar em fadiga e eu não vou conseguir recuperar a tempo. Então eu dou uma blitz de 40 segundos, pum, recuo, respira, vai para uma situação moderada, pensa, vai dar outra blitz de 30, 40 segundos, recua. Então você vai coordenando isso. E aí você termina, espera os 40 últimos segundos de luta e dá a blitz da tua vida, porque o teu corpo vai aguentar fazer aquilo ali se você tiver treinado para isso, claro, tá? Só que, galera, blitz se treina na academia. E como é que se treina a blitz? Não é no meio do rola, não. Não é assim que se treina, não. Você vai treinar dando treinos de 40 segundos. Então, bota o outro para defender guarda, 40 segundos de porrada. Aí, para você recuperar, você precisa de um tempo, de preferência, né, de 1 minuto para cima, só para o corpo do teu aluno poder recuperar e dar essa blitz de novo. Então, eu conheço fisiologia,
eu monto meu treino baseado em fisiologia e vou competir lutando baseado em fisiologia. Isso é muito importante. E, cara, se você, professor, tem esse conhecimento, conversa com o teu aluno, explica isso pra ele. Ele vai achar chato pra caraca, sabe? É como se a gente estivesse falando abobrinha. Mas vai entrando, ele vai pegando ali. Uma hora ou outra ele vai começar a levar a sério. Quando ele levar a sério, tudo que você falou tá lá. Ele só vai recuperar o que você falou, tá? E às vezes, de repente, no meio de uma luta, ele vai lembrar disso. E aí ele vai agir como você fala, porque ele vai ter consciência do que ele está fazendo. Mas a ideia é essa, né? Então, se eu entendo ali a fisiologia da luta, a dinâmica da luta, eu consigo dar as blitz no momento certo e entender que eu preciso recuperar. Porque senão você vira um inconsequente, né? Você passa de 1 minuto, quer continuar indo para frente, e aí você não vai conseguir terminar, né? E aí vai dar 2, 3 minutos, se conseguir, né? Botar aí 2 minutos, você vai acabar regredindo muito a intensidade e tendo que ter um espaço muito grande para recuperar, a luta acabou. Agora, se eu dou uma blitz de 30 segundos e volto, eu recupero mais rápido para poder dar outra blitz de 30 segundos. E aí eu consigo mais blitz na luta, eu consigo picos de intensidades altos na luta. Beleza? Só para a gente pegar aqui uma ideia muito legal, isso nada mais é do que o famoso HIIT, né? Então, você dá um pico. Por que o HIIT é interessante? Porque eu consigo dar vários picos no treinamento do meu aluno, e esses picos que ele dá, somando no final, criam uma intensidade muito alta. É melhor do que eu tentar manter uma intensidade alta por muito tempo, que eu não vou conseguir. Beleza? Ossi. Pô, show. Que maneiro. Vamos pra próxima. Cara, tô ficando velho, minha vista tá ficando embaçada. Velho é fogo. No próprio Master, pô, olha só, agora que eu vi o complemento. Então, o Master, no próprio Master é o que eu te falei, né? Para ele treinar, conseguir competir em alto rendimento no próprio Master, tem como? Tem, né? Eu sei que a gente não deve ficar se usando como exemplo, isso é complicado, mas eu gosto de dar o exemplo porque a minha vida é uma vida de um brasileiro comum, né? Que acorda cedo, dorme tarde, trabalha o dia todo para lá e para cá, e ainda assim eu consigo treinar. Outra coisa que me perguntam muito é se eu consigo, né? Como que se consegue treinar quando você não tem uns treinos muito fortes, assim, da tua categoria para fazer e tal, ou muito graduado para treinar, ou se você que só treina com alunos consegue competir em alto rendimento. De novo, né? Na maioria das vezes, os meus treinos são com meus próprios alunos, e aí você tem como fazer isso sim. Agora, como que a gente compensa isso? Sabendo que capacidade física que eu tenho que treinar, né? Por quê? Porque se eu sei a capacidade física que eu tenho que treinar, eu aproveito o treino da melhor forma possível. Eu sei os alunos que eu vou chamar, eu sei com quem eu vou treinar e eu sei como que eu vou treinar. E aí eu aproveito 100% o meu treinamento, eu aproveito 100% o que aquele aluno pode me dar. Beleza? Ossi, mais alguma pergunta aí? As perguntas aqui acabaram. Então, para quem está chegando agora, hoje estou falando, a gente tem um tempinho ainda, sobre capacidades físicas na aula de jiu-jitsu. E eu dei aqui um exemplo, se você não viu, né? Infelizmente você chegou agora, mas depois você vai ter que olhar esse vídeo de novo. Eu usei o meu grande amigo Boi, Alexandre Boi, e dei um exemplo mais ou menos de um planejamento que daria para fazer com ele, trabalhando algumas capacidades físicas em alguns momentos. Beleza? Ossi, vamos lá. Professor, mostrar aos alunos que ser capaz é estar capaz é imprescindível para que entendam sobre planejamento? Não entendi. Mostrar aos alunos que ser capaz e estar capaz é imprescindível para que entendam sobre o planejamento? Desculpa se eu não peguei muito esse jogo de palavras, mas vou tentar aqui ver o que eu entendi. Explicar para os alunos que eles, né? Explicar o planejamento, explicar o porquê que você está fazendo, se isso é imprescindível para o planejamento, é isso? Por exemplo,
Se eu consigo mostrar para os meus alunos, né, que o que eu estou fazendo tem uma lógica, não sei se é isso, tá? Desculpa se eu estou saindo do que você perguntou. Mas se eu consigo mostrar para os meus alunos que o meu treinamento tem uma lógica e que esse planejamento tem um porquê, eu acredito que eles vão abraçar a ideia. É diferente de eu sair dando a aula e só achar que eles têm que fazer porque tem que fazer. Acredito que eles não compram a ideia. As pessoas compram o nosso sonho quando elas entendem o propósito do nosso sonho. Agora, se as pessoas não sabem o propósito do meu sonho, vai ser difícil elas comprarem a minha ideia. Não sei se é isso. Se não for, por favor, corrija-me. Você treinar todo dia, todos os dias, quando está perto da competição. Júlio, Júlio, grande Júlio, lutou muito na competição aí. Isso, professor, mexe na confiança dele, sim. Dentro desse fator, sim. Show. Então, Júlio, treinar todo dia perto da competição, é isso que você está falando? Depende do planejamento, tá? Porque, por exemplo, às vezes você sente que o seu aluno está muito, muito cansado. Então, é legal você começar a dar uma diminuída nisso aí nele, porque é melhor para ele recuperar, né? Se você fez um planejamento bem feito, isso vai estar, corroborando ali com o condicionamento dele. Por isso que é importante fazer um bom planejamento. Mas, por exemplo, na semana da competição, eu particularmente não indico ninguém treinar todos os dias. Normalmente a gente deixa a sexta-feira livre, né, para o aluno. Mas de segunda a quinta, treinamento sim. Porém, tá? Organizar bem que dia da semana você vai dar uma pancada nele, porque os outros dias não pode ser forte. Os outros dias tem que ser moderado para leve, para que ele possa ter uma orientação, né, do organismo, uma direção de recuperação e não uma direção de estresse para cansar, porque é muito importante entender que no ciclo de compensação, no ciclo de condicionamento, assim que o teu corpo experimenta um estresse muito forte, ele perde o condicionamento, porque ele experimenta o caos, né? Ele experimenta uma baixa, uma depressão de nutrientes, ele experimenta lesões, microlesões nas fibras, ele experimenta um estresse e ele tem que lidar com aquilo ali, e o momento que ele está lidando com aquilo ali, tá, você não tem um condicionamento real. E aí quando a gente faz essa semana para recuperação do aluno, mas tem uma pancada nessa semana, tem como colocar uma pancada séria aí, né? Mas quando eu faço essa recuperação, quando eu permito que ele se recupere, o organismo dele vai chegar no dia da competição acima dos valores que ele estava inicialmente, plenamente pronto para lutar. E isso é legal, isso é bem interessante. Qual das capacidades físicas você acha mais difícil adquirir com perfeição? Cá, assim, ó, uma que vamos lá. A gente, na maioria das vezes, as pessoas pensam em força simplesmente na capacidade de levantar muito peso. Mas a força não está diretamente ligada a isso, né? Mestre Guiguito, faixa preta brabo. Mas a força não está necessariamente ligada a isso, principalmente quando a gente pensa em luta, né? E aí a gente tem que ter muita cautela em relação a isso. Então acredito que as pessoas, elas pensam em força diferente do que ela realmente é para a luta. E isso aí pode ter uma falha no planejamento. A força, quando a gente levanta muito peso, né, ela tem que chegar no treino de jiu-jitsu e ganhar sentido para o teu aluno. O que é isso? Você treinou a força, ela não tem sentido ainda, ela é uma capacidade ali, né, que o corpo do teu aluno tá ganhando, vamos botar assim. E aí quando você chega na aula de jiu-jitsu,
Tua aula de jiu-jitsu tem que direcionar aquilo ali que está acontecendo para o jiu-jitsu. E às vezes isso não acontece. Então o fato de ele estar levantando muito peso não quer dizer que ele vai ganhar força na luta, não como a luta precisa. Então, mas eu acredito que essa é uma delas. Outra coisa outra capacidade que as pessoas se enganam muito é o condicionamento aeróbio. Porque a resistência aeróbia, né, a forma como as pessoas pensam ela também, é bem equivocada da forma que ela realmente acontece no jiu-jitsu. Essas duas coisas, tanto a questão da força quanto a questão do condicionamento aeróbio, são duas coisas. Se você olhar meu feed, se você olhar meu YouTube, se você olhar minhas postagens, se você olhar os meus stories, se pudesse estar todos salvos, você vai ver que é uma das coisas que eu bato muito na tecla, falo muito. E aí, assim, é uma visão que eu tenho, é algo que eu penso, a forma como eu penso, como eu tenho planejado e colocado nas minhas aulas. E no meu planejamento também como atleta. E nos treinamentos físicos que eu faço com meus alunos. Mas, então, é aí que eu encontro essa falha e eu trabalho muito nessa área. Acredito que seja isso. Bruno Melo, Checkmate, João Pessoa. Ussi, um grande abraço para todo mundo aí de João Pessoa e um grande abraço para Checkmate, né, para a equipe e para todas as equipes que estão aqui assistindo a live aqui. Game Fight eu já vi aqui, GFT, né, a galera da equipe que me acompanha, mas se tiver outra equipe aí pode falar aí. Um grande abraço para todos, galera. Júlio, você deixa para tirar a pessoa, para tirar o peso na última semana? Cara, eu não aconselho ficar tirando peso. O ideal é você fazer o ideal é você fazer um planejamento para que o peso não saísse tão perto da competição. Querendo ou não, teu corpo sente um pouco. Então, se você consegue fazer um planejamento, é legal, tá? Então, vê com um nutricionista, com um preparador físico, se consegue fazer um planejamento para que você não consiga tirar peso tão em cima assim da hora. Mas, infelizmente, né, o que mais acontece, e eu tô falando isso, eu já fiz isso pra caraca, né? Tirar peso, graças a Deus, nos últimos anos eu não tenho necessidade de tirar peso. O que eu faço, né, é controlar o peso, é diferente. Na última semana. Mas vê isso aí porque pode te ajudar bastante. Game Fight, Alexandre eu tinha visto, por isso que eu falei Game Fight. Tem uma aqui. Porque às vezes se creem incapazes e não entendem que podemos nos tornar capazes com o treinamento. Ah, tá, uma continuação daquela pergunta. Isso. O treinamento torna a gente capaz. Eita. Deixa eu ver aqui, vai acabar aqui. Daqui a pouco talvez feche aqui, mas vou tentar terminar essa resposta. A cabeça é muito importante. Se você consegue, se você acredita, né? Se você coloca, se você rege as suas leis, né, mentais, para que aquilo vai ser possível, aquilo vai ser possível, aquilo vai acontecer. De uma forma ou de outra, aquilo vai acontecer. Agora, se você mesmo não acredita no que está vindo na sua frente, dificilmente aquilo vai acontecer, porque não mudou aqui dentro, né? Não mudou em você, não vai mudar do lado de fora. Galera, vai acabar aqui. Vou ver aqui se virar, porque da última vez ele me deu mais um tempinho. Senão a gente fecha, tá? Mas só esperar para ver se o YouTube, se o Instagram aqui vai virar e me dar mais um pouquinho só para terminar essa explicação. Caso não dê, a gente se vê na próxima, para não abrir outra live só para estar perturbando vocês direto. Se voltar à questão, professor, já tinha respondido e ainda cumprimentou. Grato demais. Que isso, tamo junto. Tamo junto muita coisa. Espero que tenha gostado aí. Mais um pouquinho da gente. Toda terça-feira, né? Eu vou estar fazendo as nossas lives aqui. Eu acho que é legal pra gente poder conversar. Essa interação é bem legal.
Se tudo der certo, a gente vai continuar ou não. Opa, passamos um pouquinho, então vou terminar a resposta. Obrigado, Instagram. Só complementando a resposta. Eu particularmente, eu acredito que quando a gente consegue, né? Quando a gente consegue transformar o interior da gente, a gente consegue fazer com que o mundo, né, ele acredite no que a gente está acreditando. Tem uma historinha que eu acho fantástica, né? Rapidamente aqui, tinha uma cidade pequena que não chovia nunca, né? Aí falaram que tinha um cara que era um padre, que ele era milagroso, que ele ia chegar lá na cidade e ia fazer chover. E aí o padre marcou uma missa, foi todo mundo, né? Todo mundo foi para a missa. E aí o padre chegou, veio de outro lugar só para fazer aquilo ali, só para fazer chover, porque a cidade não chovia há muito tempo. E aí o padre chegou, começou a andar pela igreja, para lá, para cá, para lá e para cá. Quando ele chegou no altar, ele falou: gente, podem ir embora, hoje não vai chover. E aí todo mundo: como assim? Você faz milagre, não sei o quê, falaram que ia chover e hoje não vai chover. Ele falou assim: nem vocês acreditam que vai chover, porque ninguém trouxe o guarda-chuva. Claro, né, uma historinha aqui, mas só para a gente entender. Quando você acredita em algo, você tem que se transformar para aquilo ali, né? Agora, e aí? Vai ganhar a competição? Talvez. Ou você acredita que aquilo vai acontecer, ou você não acredita, né? Não confunda, e eu falei isso com uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão, então eu não vou citar o nome. Mas se ela ver essa live, e se ela puder, eu gostaria que ela colocasse, que ela escrevesse depois no comentário que é com ela, tá? Mas eu não vou citar o nome da pessoa. Uma vez eu estava falando com a pessoa que é um grande competidor, e eu perguntei uma situação, né, dele e tal, eu falei assim: você acredita que você é realmente capaz e tal? Você acredita que você é muito bom? Você pode acreditar que você é bom, você pode acreditar que você é o campeão, você pode acreditar que você vai ganhar a competição, você pode acreditar que você é o cara para aquele título, né? Você pode acreditar nisso. O que você não pode falar é que você é melhor do que os outros. E aí isso já muda toda a tua configuração mental, porque você mesmo vai dar um tiro no teu pé, né? Então assim, quando você está trabalhando a sua mente para uma competição, você pode olhar para você mesmo, se encarar, né? Você pode fazer isso e falar assim: cara, eu sou muito bom, eu sou bom pra caraca, sabe? Eu vou conquistar essa competição, eu vou ganhar isso porque eu trabalhei para isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O que você não pode fazer é: eu vou ganhar porque eu sou melhor do que esse, do que eu sou melhor do que aquele, porque eu já ganhei fulano, porque eu já ganhei ciclano. Se você fizer isso, você está fadado ao fracasso, tá? Porque você está se comparando com os outros. Ou comparando os outros contigo, né? Competição não tem nada a ver com ser melhor do que ninguém, né? Cara, eu ganhei o Mundial, eu não sou melhor do que aqueles caras que lutaram comigo. Longe disso. Possivelmente alguns deles podem até me enfiar a porrada no treino se forem treinar comigo. Mas naquele dia, do jeito que eu acordei, do jeito que eu fui lutar, o que aconteceu ali, aconteceu da melhor forma possível para mim, porque eu estruturei para aquilo acontecer. E eu estava com a cabeça boa, eu estava com condicionamento bom, as coisas deram certo naquele dia. E eu acreditei que aquilo ia dar certo. Na verdade, já estava acreditando que aquilo ia dar certo há um bom tempo. Mas não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, não existe isso, né? E às vezes a gente fala assim: o melhor do mundo é uma forma de falar. Porque ninguém é o melhor do mundo de fato, né? Mas a gente tem essa forma de falar porque acaba sendo uma forma da gente, assim, é cultural. Mas, cara, na categoria existem muitas pessoas que vão me bater, com certeza. Existem muitas pessoas que vão me ganhar. É exatamente isso. Estar melhor é diferente de ser melhor. E é exatamente isso. Naquele dia eu estava melhor, aquele dia era meu, aquele dia as coisas aconteceram. Isso é muito legal. Você não pode ser medíocre nos seus pensamentos, você não pode ser mentiroso nos seus pensamentos. Eu costumo dizer isso é muito importante. Cara, olha para a tua história primeiro, né? Isso é muito legal. Por exemplo, eu
olho pra mim, por exemplo, fui campeão brasileiro, fui campeão internacional, fui campeão do Rio FAO, né? E aí eu posso chegar no Mundial e falar assim, não, talvez eu não ganhe porque eu não tenho capacidade. Não existe isso. Você pensar isso, cara, é bizarro. Ou então tudo pode acontecer. Que tudo pode acontecer nada. Tem que acontecer o que você quer. E você vai brigar por isso. Consegue entender essa diferença? Tem gente que fala assim, não, vou lá lutar, mas tudo pode acontecer. Pô, tá com pensamento pequeno demais, medíocre demais, não merece ser campeão não merece mesmo. É diferente, assim, não é passar por cima de ninguém, né? Como o Cristiano colocou ali, estar melhor não quer dizer que você é melhor, mas naquele dia tu tá melhor que todo mundo, e aí? Tô mesmo. Hoje eu tô melhor, hoje eu tô bem, minha cabeça tá bem, eu treinei pra isso, eu vou ganhar, cara, eu vou dar meus 300%, meus 400%, vai ficar pedaço do meu corpo no tatame, mas hoje eu vou ganhar a luta. Tu consegue mentalizar isso? Impossível não dar certo, entendeu? E aí isso é importante, né? Como sair melhor no determinado torneio ou dia e não sobre ser melhor. Curto muito sua filosofia. É essa ideia, claro. E é isso mesmo que eu falo. Às vezes o cara que você ganhou na competição, ele te ganha no treino, né? Mas na competição a constituição mental, a estrutura mental é outra, com certeza. Sem tirar o mérito dos oponentes, mas já perdi para o oponente, já perdi para mim mesmo. É diferente, com certeza. Beleza, galera? Eu vou fechar aqui, né? Era só para terminar aí a pergunta. E agradecer a todos que ficaram até aqui. Um dia de semana a gente ficar até esse horário aí. Obrigado por valorizar, né, o meu trabalho, valorizar a minha forma de pensar, o meu trabalho em si, né? E de certa forma até a minha história, porque a gente acaba dividindo um pouco disso aqui. Valeu, galera. Abração. Vamos que vamos, tamo junto. E vamos para a próxima terça-feira que vem tem mais. Ainda vou... Essa aqui, por exemplo, eu coloquei porque alguém, não lembro, colocou lá, fala sobre isso na live. Então, para semana que vem a gente vê aí qual o tema. Se vocês tiverem algum assunto, me mandam um direct aí, bota aí um assunto para a próxima live, beleza? Show de bola. Então vou fechar aqui, galera. Abração. Coloca, se tiver uma ideia para a próxima live, coloca no direct, que aí pra semana eu vou bolando. Abração, galera. Tô fechando.